bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas, é claro, e gostaria de compartilhar com você alguns minutos de crescimento e sabedoria. E hoje nós vamos fazer algo diferente. Aliás, o nosso canal sempre tem alguma coisa diferente a ser dita, a ser refletido, a ser realizado. E por que não? Nosso canal hoje vai realizar uma dinâmica e eu quero convidar você a participar dela. A primeira coisa para participar dessa dinâmica é ver se você está apto para entrar nessa prática do dia. E para isso eu tenho 3 perguntas fundamentais para você. Dependendo das suas respostas, vem conosco e vamos participar da prática do dia. Bom, a primeira delas, você é uma pessoa que reclama muito? Bom, reclamação pode até parecer algo muito natural entre as pessoas. Então nós temos um nível de reclamação. Então a pergunta certa, correta a ser feita é: de 1 a 10, quanto que você é uma pessoa que reclama? Você já parou para identificar o nível da tua reclamação? De 1 a 10, faz essa interpretação pessoal. Isso é fundamental. Bom, a segunda questão, a segunda pergunta. Você, no seu dia, tem pensamentos como: não vai dar certo, não vai funcionar, eu não consigo, isso não é para mim, Dr. Paulo, isso daí não funciona para mim, talvez seja melhor eu fazer de outra maneira. Pensamentos limitantes, baseados em crenças limitantes, pensamentos de que eu não mereço as coisas, o melhor para mim. Você tem esse tipo de pensamento no teu dia a dia? Bom, todos nós muitas vezes somos assaltados por um conjunto de pensamentos de insegurança, de medo. Então nós temos um nível também aceitável para nós e outro nível que realmente extrapola. Então de 1 a 10, o quanto você tem esses pensamentos recorrentes aqui, causando muitas vezes conflito, paralisia, e você não consegue assim buscar soluções ou estar numa vida saudável. A nossa terceira pergunta, é: você é uma pessoa que se critica muito, que você coloca uma pressão em você? Praticamente você é o tipo de pessoa que carrega o mundo nas costas. E é uma pressão tão grande que você passa não só a exigir tanto de você, mas começa a exigir das outras pessoas. Então você se torna uma pessoa que é inflexível. E assim, no seu vocabulário, em geral, está presente a crítica, ao invés dos elogios, ou de uma percepção diferente do momento. De 1 a 10, quanto você é assim? Então vamos lá, vamos fazer o nosso diagnóstico. Isso é importante. E como que nós vamos fazer? Primeiro, entender o seguinte: essas questões que foram avaliadas, elas nos dão consciência. Isso que é importante. Consciência é necessário para a transformação pessoal. Se eu não tenho consciência de determinados comportamentos dentro de mim, eu não sei nem por onde começar a mudar. Porventura, se eu tenho consciência, isso já dá um start para a mudança. E eu sempre falo, e aqui vai uma dica extraordinária para você. Consciência está baseado num processo chamado autoobservação. Em geral, os nossos olhos estão focados para fora. E a gente precisa focar eles para dentro para realizar o novo, as mudanças necessárias. Muita gente me pergunta: Dr. Paulo, seu curso de autoestima fala sobre o quê? Seu curso de gratidão fala sobre o quê? Seu curso de limpeza das energias ancestrais fala sobre o quê? Eu sempre gosto de dizer, cada curso que nós temos fala de uma coisa: olhar para dentro. Essa é a nossa perspectiva, esse é o autoconhecimento, esse é o nosso processo de transformação. E eu olho para dentro, eu me observo, eu tenho capacidade de realizar a mudança. Então, primeira coisa, vamos nos observar e vamos responder as questões. Espera aí que a gente volta já com a conclusão do que nós iremos fazer hoje. Vamos lá. Então vamos lá. Se você se auto-observou,
se você está preparado para a mudança, ou seja, já expurgou da tua vida aquele senso de Gabriela, né? O senso de Gabriela é mais ou menos assim, eu nasci assim, eu cresci assim e provavelmente eu vou morrer assim. Se você quer eliminar isso da tua vida, começa a se auto-observar. Ah, então, doutor Paulo, nessa dinâmica hoje já fiz a minha observação. E na pergunta 1, por exemplo, os meus níveis é acima de 5. Então, se seus níveis é acima de 5 e você fez uma positiva para cada questão, eu disse sim para cada questão, eu reclamo muito, por exemplo, eu sou uma pessoa que critico muito, eu sou uma pessoa que extremamente negativa, então vamos ao desafio de hoje. E para esse desafio eu gostaria apenas de muita atenção sua. Nós vamos trabalhar um processo de mudança que começa aqui. A mudança é a observação. Se você observa o teu comportamento para consigo e para com as pessoas ao teu redor, fica atento, vai criar uma consciência, vai criar você estar presente nesse momento, não flutuando lá para o passado ou lá para o futuro, você está no presente, no agora, e na observação causa esse processo. Eu estou aqui agora observando os meus comportamentos. Então, o grande passo transformacional é esse. O segundo é que você tem que ter um instrumento em mãos para participar desse desafio de hoje. E é um instrumento que eu chamo de instrumento quântico cibernético espiritual. É fantástico isso, né? E as pessoas falam, meu Deus do céu, eu preciso ter isso. Por quê? Porque as pessoas adoram essas coisas. Adoram o complicado, né? Adoram o negócio grande. Puxa vida, um instrumento quântico cibernético espiritual. Mas olha, não é nada disso não. Hoje você precisa ter uma coisa simples. Eu sempre falo, as coisas simples não precisa ser nem grande nem precisa ser pequeno. Precisa ser a coisa certa. A coisa certa nos define as respostas que nós queremos. Não é as coisas grandes ou as coisas pequenas. Então não precisa ser quântico, cibernético, terapêutico, nada disso. A única coisa que você precisa hoje é disso daqui, ó. Eu vou tirar, inclusive, do meu pulso. Um elástico. Isso mesmo. Esse é o instrumento cibernético terapêutico aí que você precisa. Um simples elástico. E o que nós vamos fazer com esse elástico? Essa é a proposta da prática de hoje. Primeira coisa, você vai colocar ele aqui no teu pulso. Põe no teu pulso esquerdo o elástico. Deixa ele lá, tá? Hoje é dia do elástico. E o que nós vamos fazer com esse elástico? Afinal, doutor Paulo, o que eu vou fazer? Então nós temos o seguinte. Nosso cérebro precisa reconhecer 3 regras fundamentais. Então, regra 1, sem reclamação. Ok, sem reclamação. Preste bem atenção. Nessa regra 1, eu não posso ficar reclamando. Na regra 2, pensamentos negativos. Sem pensamento negativo. E sim, pensamentos positivos realistas. Ponto final. É igual, por exemplo, a regra número 1. Se eu tenho lá a eliminação do meu processo de reclamação, se eu reclamo, eu tenho que então fazer o oposto, ir para a solução. O 2, se eu estou no pensamento negativo, eu tenho que agora pensamentos positivos realistas. Nada também de pensamentos positivos ilusórios. E o 3, sem crítica. Sem crítica significa que eu tenho que dar uma mudada na minha percepção, na minha perspectiva sobre o momento. Não critico, eu acolho a visão e faço um outro processamento. Perfeito? Então, vamos lá. O que eu preciso fazer? Se eu infringir uma dessas regras, reclamação, pensamento negativo, ou então essa última, que é você criticar, o que eu faço? Eu chego aqui, no momento que estou fazendo essa situação, ou seja, por isso é importante a observação, eu pego o elástico e puxo ele, o máximo que eu puder, e solto. Vai dar uma dor. E o cérebro vai associar a dor com a regra que você acabou de quebrar, seja o pensamento negativo, a crítica ou a reclamação. Então você tem um feedback,
Você tem um processo que parte do teu cérebro, vem para o evento, que mostra para você que, ó, stop, pare. Vou reformular isso. Se é o pensamento negativo, vou para o positivo. Pensar de uma maneira positiva. Está te dando um alerta. É como se tivesse um semáforo. Deu vermelho. Pare. Pense. Vamos para o amarelo, vamos para o verde. Se há reclamação, pare. Eu não preciso reclamar. Porque isso vai travar o meu sistema de soluções. Se a reclamação ajudasse, o mundo já estaria resolvido. Essa é a verdade. Então, você dá um stop. Cada vez que você faz isso, você stop, pare. E aí eu vou lá. Reorganizar o pensamento. Reorganizar meu sistema de pensar. Ou seja, nada de negativo, nada de reclamação, nada de crítica. 3 aspectos no teu dia a dia que você vai usar o elástico. Fazendo isso, é claro, você associa então o seu cérebro a essa dor. E é uma prática simples, né? Por quê? Porque aqui você vai dizer show para reclamação, para o pensamento negativo, para tudo que não está de acordo com o que você queira treinar. Tenho, por exemplo, lá, meu namorado, ex-namorado, vem aquela nostalgia, aquela coisa toda. Bom, pensamento negativo, show. Não, vamos mudar, vamos respirar e fazer diferente. Então, hoje é uma dica prática. A gente, inclusive, usa essa prática em um dos nossos cursos. Aliás, todos os nossos cursos têm práticas diárias. Por quê? Porque nós acreditamos que é através das práticas, que é através das dinâmicas que nós construímos, inclusive, que a gente tem uma percepção maior sobre o tema abordado naquele dia. Então, se eu estou falando, por exemplo, da autoestima, eu vou falar, por exemplo, sobre decepção. Lá na autoestima, na área de decepção, eu tenho uma prática e eu tenho que realizar aquela prática. Aquela prática vai me levar a refletir, a entender, a mudar mecanismos internos. Todos os nossos cursos têm isso. É um atributo necessário para a gente fazer a mudança. Então, hoje a gente trouxe nos nossos cursos uma prática para você fazer aí no teu dia a dia, de forma bem simples. Hoje é dia do elástico e nós temos vários alunos, várias pessoas no WhatsApp que estão aderindo à prática de hoje, para a gente mudar, para a gente dar aquele stop, parar, porque existe uma coisa essencial que a gente precisa entender. A máquina que nós temos aqui, ela trabalha com regras. E muitas vezes, algumas regras precisam ser direcionadas. É como um sistema de computador. Você tem uma regra para desligar o computador. Você clica o botãozinho, esse botãozinho ele joga várias mensagens para o computador e desliga o computador. Ele vai dormir, por exemplo. Tem uma regra que é do texto. Quando eu clico nesse botãozinho, abre um arquivo e eu vou lá digitar meu texto. Então, abertura de software. Então, tem regras dentro daquele conjunto do computador. Assim como tem regras aqui na nossa mente. Porém, muitas vezes instalamos processos aqui mentais, regras, que tem muito a ver com as experiências da nossa infância. Então lá nós ditamos algumas regras que hoje não funcionam corretamente. É o tal da crença limitante que nós falamos. E para quebrar esse hábito que foi instituído há muito tempo, eu preciso usar um artifício. É o dia do elástico. É você infringir dor, dar uma atenção para aquele momento, para a sua observação e quebrar aquele padrão. Vou pensar diferente. Então, isso é muito claro. Mudança de crenças limitantes precisa utilizar algumas coisas práticas. Em geral, as pessoas falam, eu tenho crenças limitantes. Quais são as crenças? São essas. E o que eu faço com elas? Eu preciso fazer um treinamento. Mas é claro, né? Eu não preciso usar o elástico aqui 21 dias. Porque 21 dias é um número figurativo. É 28 então, doutor Paulo? Não. É até o momento que você percebe que foi desconstruído aquele hábito. Então, de tanto você fazer assim com o elástico, chamando a tua atenção, mudando o modelo de pensamento, o cérebro começa a perceber que a regra é nova, que eu tenho que fazer diferente, eu tenho que pensar diferente. Então isso muda o teu comportamento. É uma dinâmica, não é a solução para todos os seus problemas na sua vida. É uma dinâmica interessante, engraçada, gostosa. Às vezes a gente usa, por exemplo, todo mundo aqui no instituto está reunido, hoje vamos fazer a técnica do elástico? Vamos! Então a pessoa está lá no computador e de repente ela
Aí todo mundo começa a rir, por quê? Porque afinal chegou um pensamento lá negativo, alguma coisa que infringiu a regra do dia, né? E às vezes a gente está conversando com outra pessoa, aperta o elástico, ia criticar. Então é um negócio divertido e ao mesmo tempo correcional, né? Vai estar corrigindo uma determinada crença. E é uma dinâmica. O que é interessante é isso que nós podemos fazer no nosso dia a dia. E eu sempre exemplifico isso com algo que aconteceu comigo. Eu estava, por exemplo, fazendo um curso, eu ia dar uma palestra, ia fazer uma apresentação num curso, palestra com curso. Eu estava no hotel, chegou naquele hotel grande, bonito, gostoso, eu falei, poxa vida, vou tomar uma ducha, né? E eu fui tomar uma ducha. Cheguei lá na ducha, entrei no banheiro, tomei aquela ducha forte, que é a ducha de hotel, peguei o sabonete, comecei a esfregar e percebi que não saía espuma aquele sabonete. Não tinha jeito de sair espuma. Eu olhei para o sabonete e falei, puxa, não é possível, nem nada. E coloquei o sabonete lá. E naquela época eu usava óculos, eu entrava pro banho sem óculos. Tirei o óculos e tal. De repente eu saí, me enxuguei. Aí eu falei, puxa, não é possível. Um sabonete no hotel desses não faz espuma. E aí eu fui ver um sabonete. Quando eu olho bem pro sabonete, eu coloco o óculos, eu percebo, puxa vida, tem um negócio aqui. Tinha um negócio envolvendo o sabonete. Quando eu olho para aquilo, era o tal do papel celofane. Isso mesmo, tomando banho com sabonete com papel celofane. E eu percebo um negócio muito interessante. Tinha alguma coisa de errado comigo? Não. Eu queria tomar um banho com aquele sabonete, fazer aquela espuma, me sentir bem, estar feliz, prazeroso. Tinha alguma coisa com o sabonete de errado? Mas é claro que não. O sabonete estava lá, é como se fosse o universo, está lá preparado para você. Você pode pegar o sabonete, se ensaboar, enxaguar, o aroma, a textura, confortável, relaxante. Está lá o sabonete. Mas espera aí, então o que tinha de errado? Tinha alguma coisa errada entre eu e o sabonete, que era o tal do papel celofane. Era uma crença que estava lá. E aquela crença eu só pude enxergar ela depois que eu coloquei meu óculos, onde eu tive uma visão, uma correção de que tinha alguma coisa entre eu e o sabonete, que era o papel celofane. Aquela visão foi importante para mim eliminar aquela crença. Hoje, o dia do elástico é trazer para você uma visão. É como se você colocasse um óculos para você, observasse o seu ambiente, se observar diante do seu ambiente, se observar internamente, e o que você for fazer, o pensamento que vai chegar, ele tem uma raiz. Por que está chegando? Chegando por algum motivo. Então vamos lá, peraí. Dia do elástico, vou parar, vou dar o stop. Não, esse pensamento aí não está me ajudando, está me limitando nesse momento. Nada disso. Não. Para isso é não mesmo. Como a gente, inclusive, às vezes tem até dificuldade de falar não, a gente acaba falando sim para todo mundo. Vamos até treinar o nosso não. Não, eu não quero esse tipo de pensamento. Eu posso pensar melhor, eu posso ter uma visão melhor. Então, o fundamento básico hoje é esse. Hoje, dia do elástico para você. Vamos mudar algumas crenças, vamos conhecer, vamos participar, vamos melhorar. Bem, eu encontro você no próximo vídeo. Esse daqui é um vídeo prático. Tem a ver com o nosso Ho'oponopono? É claro que tem a ver com o nosso Ho'oponopono. Tudo que é mudança, transformação, limpeza, melhora, tem a ver com o nosso Ho'oponopono. Então, vamos lá. Se você gostou do nosso vídeo, dá uma curtida aí, ou deixa a sua inscrição, participa do nosso canal lá no WhatsApp, que essa mensagem de hoje já foi lá para o WhatsApp. Tem muita gente participando, tem muita gente mandando, inclusive, lá no WhatsApp, a sua foto com o elástico já na mão, no pulso, e vai ser postado lá no nosso Facebook, divulgando o dia do elástico, o dia da mudança do comportamento, o dia de a gente treinar o cérebro de uma maneira extremamente positiva. Então, agradeço a sua presença, encontro você no próximo vídeo. Até lá!